Missões Nazarenas é um movimento de Deus através do povo de Deus. Este movimento é financiado por meio de ofertas generosas e sacrificiais de pessoas e igrejas ao redor do mundo. As ofertas para o evangelismo mundial são o alicerce para descobrir, desenvolver e fornecer recursos para a nossa organização missionária e tem permitido à Igreja do Nazareno espalhar as boas novas de Jesus Cristo a pessoas e lugares não alcançados. É a pedra angular do financiamento missionário da nossa denominação, com a maior porção de ofertas indo para o trabalho missionário nas regiões nazarenas. Esses fundos permitem que as regiões implementem efetivamente estratégias de implantação de igrejas e discipulado por meio de igrejas e ministérios locais. Cada igreja e indivíduo em nossa denominação participa com suas contribuições financeiras para o evangelismo mundial, unindo-nos com um propósito e visão unificados. Graças às suas ofertas, a Igreja do Nazareno é capaz de desenvolver e manter comunicação, suporte de tecnologia e novos programas missionários por todo o mundo. Todos os missionários nazarenos, independente do tipo de envio, se beneficiam da fundação de missões criada pelas ofertas para o evangelismo mundial. Cada missionário recebe apoio financeiro, plano de saúde e cuidado missionário. Missões Nazarenas Internacionais, Juventude Nazarena Internacional, Trabalho e Testemunho, Missões Globais e muitos outros ministérios são apoiados pelas ofertas para o evangelismo mundial. Ministérios financiados de forma independente, como Ministérios Nazarenos de Compaixão, Filme Jesus Parceiros da Colheita e Transmissão das Missões Globais, também se beneficiam da estrutura sustentada pelo evangelismo mundial. Por meio de suas ofertas, novas igrejas ao redor do mundo são capazes de causar um impacto em suas comunidades. Esses fundos também treinam e equipam pastores e líderes pelas igrejas. Pastores como Rafi, que cumpriu seu chamado para o ministério depois de escapar da Síria devastada pela guerra, hoje ele e sua mãe Lena começaram 2 igrejas de língua árabe na Polônia. A sua oferta financia o desenvolvimento e a ordenação de ministros na Igreja do Nazareno e torna a educação de santidade disponível em todo o mundo através das instituições nazarenas de ensino superior. Sua oferta fornece recursos e literatura em mais de 90 idiomas para as igrejas em todo o mundo. Isso inclui recurso para pastores e materiais de ensino bíblico para crianças, jovens e adultos. Por causa de suas ofertas, escolas como a Armstrong Primary School, na Costa do Marfim, estão impactando suas comunidades. Crianças em idade escolar estão aprendendo valores cristãos e os alunos e suas famílias estão sendo alcançados para o Senhor. Em Marcos 12, vemos o belo exemplo de uma viúva dando abundantemente. Jesus chama seus discípulos e a aponta como aquela que deu mais, porque ela deu tudo. Nosso foco não está em quanto ofertamos. Ofertamos porque acreditamos em um Deus missional que está trabalhando através de nossos missionários nazarenos, alcançando lugares e pessoas que nem sequer podemos imaginar. Acreditamos em um Deus que se move, e essa crença, profundamente arraigada em nossos corações, nos move a doar. Somos uma igreja global, uma igreja generosa, participando do amor transformador de Jesus Cristo em nossas comunidades locais. Juntos, por meio de nossa contribuição para o evangelismo mundial, compartilhamos o amor de Cristo com o mundo.
Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, oh, eu sou teu, eu sou teu. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour en moi, passionné de ce que tu aimes. worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name, Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. Aan sy liefde is daar geen einde. Give thanks to the Lord of lords. O seu amor dura para sempre. To him who alone does great wonders. Who by his understanding made the heavens. Who spread out the earth upon the waters. ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಡುತ್ತವೆ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. Who made the great lights. The sun to govern the day. Porque esse amor te dura para sempre. The moon and stars to govern the night. उन्वांसे प्रेमय सदाकाल पवत्नेय. To him who struck down the firstborn of Egypt. 그의 인자하심이 영원하리로다. And brought Israel out from among them. لأن إلى الأبد رحمته. With a mighty hand and outstretched arm. To him who divided the Red Sea asunder. उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ. And brought Israel through the midst of it. তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী. But swept Pharaoh and his army into the Red Sea. To him who led his people through the wilderness. To him who struck down great kings. And killed mighty kings. Sihon, king of the Amorites. Потому что милость его навеки. And Og, king of Bashan. And gave their land as an inheritance. Car sa miséricorde dure à toujours. An inheritance to his servant Israel. Seu amor te dura para todo o tempo. He remembered us in our low estate. And freed us from our enemies. उसका प्रेम सदा की है. He gives food to every creature. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. Nous sommes là pour toi. Nous chantons pour toi. Abrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra oración. Tua presença em nós reflete a tua glória, nos faz olhar pro céu. Sabemos que estás do céu a nos guardar, revela-te a nós. Wewe sababu tuko hapa, wewe ndiye sababu tunaimba. Fungua mbingu, twataka kuona milango ya mafuriko, mto mkubwa tiririka moyoni mwangu.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós lhes damos as boas-vindas para este culto de ação de graças. Este tem sido um ano atípico, mas ainda somos levados a dar graças e louvar a Deus. No primeiro século, Paulo escreveu uma carta à igreja de Filipos. E sei que, como líderes, nós realmente não devemos ter favoritos. Mas muitos acreditam que esta era a igreja favorita de Paulo. Ele amava esse povo querido que estava aprendendo o que significava viver para Jesus em uma colônia romana. Esta era uma cidade cheia de pessoas que se orgulhavam por terem status, riqueza e poder. A vida na igreja era grande contraste, onde as pessoas de Deus eram chamadas para seguirem a humildade de Jesus. Paulo escreveu para a igreja, e lemos que ele escreveu em Filipenses capítulo 1, versos 3 até 11. Todas as vezes que eu penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completar até o dia que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Vocês têm participado comigo da graça de Deus. Deus sabe da saudade que sinto de todos e do meu amor por vocês, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de Deus transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia de Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Só lembrem que Paulo escreveu esta carta enquanto estava na prisão em Roma. Eram dias difíceis. Eram dias, por fim, que levariam à sua morte. E mesmo assim, ele estava cheio de louvor e gratidão. A igreja de Filipos havia enviado um de seus membros para Roma para ajudar Paulo. Juntamente com essa pessoa, eles tinham enviado sacrificialmente apoio financeiro. Não é de impressionar que ele tenha dito: dou graças ao meu Deus. Todas as vezes que eu penso em vocês, ele tinha uma pessoa com ele que era uma memória viva da fidelidade do povo de Deus. Pastores, líderes, leigos, nós agradecemos a Deus toda vez que lembramos de vocês, porque os temos visto em ação nesses últimos meses, por esses meses de pandemia.
O Senhor sabe o que vocês têm realizado e o quanto vocês têm feito pelo seu reino. Palavras de gratidão permanecem em nossos lábios e corações ao pensarmos sobre as maneiras sacrificiais que vocês têm permanecido interligados e nas maneiras pelas quais vocês têm apoiado uns aos outros. Nesta estação atípica, dou graças ao meu Deus todas as vezes que penso em vocês. Em Filipenses 1, versos 3 e 4, a gratidão de Paulo é expressa em oração. Ele disse: eu dou graças a Deus em todas as minhas orações por vocês. Gratidão e oração parecem andar de mãos dadas com Paulo. Sua gratidão é dirigida a Deus pelos crentes. Na inserção, peço por todos vocês sempre que oro, ele enfatiza a inclusividade. Esta não é uma oração por um segmento da igreja. É uma oração por toda a igreja. É característico de Paulo incluir a todos, independente de onde eles estão em sua jornada espiritual. Paulo acreditava em participação compartilhada com Cristo. Eles estavam unidos em Cristo. Paulo identifica-se como um desses crentes. Todos eles eram o corpo de Cristo. Paulo dava graças por todos, independente do status, porque ele acreditava que Cristo possibilitava à humanidade conhecer e experimentar a salvação plena. Ele confiava que Deus continuava o seu trabalho em suas vidas e suas circunstâncias e contextos. Outro aspecto importante deste texto é a inserção. Em todas as minhas orações, sugere um hábito de oração regular e contínuo por toda a igreja. Neste hábito de oração regular e contínuo, ele agradece a Deus pela igreja. A oração de Paulo foi caracterizada pela comunicação e comunhão com Deus em favor dos outros. É amor e preocupação pela igreja que leva Paulo a conversar com Deus, pelo menos neste contexto em particular, as petições e intercessões de Paulo pelo bem da igreja. Ele se apresenta e expressa uma disposição em participar com Deus no carregar dos fardos do mundo e dos fardos da igreja. Como Paulo, somos gratos pela igreja, não por um segmento da igreja, mas por toda a igreja. Somos gratos que a igreja está continuamente aprofundando seu conhecimento de Deus e experimentando seu trabalho em e através de nós. Em particular, neste ano, 2020, somos gratos pela maneira com a qual a igreja está respondendo à pandemia global e muitos outros desafios que o nosso mundo está enfrentando hoje. A igreja tem sido altruísta de muitas formas. Milhares, se não milhões, dentro e fora da igreja, têm experimentado o amor e o cuidado de Deus através da igreja. Isso não significa que somos super-humanos. Não há dúvida que há exaustão, perda, lamento, frustração e até erros que têm sido cometidos pelo caminho. Mas, através de Cristo, a igreja está continuando a crescer de força em força. Estamos convencidos de que isso é resultado de muitas orações oferecidas para e pela igreja. Então, neste culto de ação de graças, agradecemos a Deus pela igreja e agradecemos a Deus porque em Cristo todos temos nos tornado participantes em sua missão. Agradecemos a Deus pelo trabalho que Ele está fazendo em e através da igreja para restaurar e redimir o mundo. Agradecemos a Deus pelo seu dom da graça, pela salvação e libertação do poder do pecado. Agradecemos a Deus por continuar a aperfeiçoar a santidade na igreja. Nossa gratidão é repleta de alegria.
Como Paulo poderia dizer, eu sempre oro com alegria? Sempre? Consideremos o seguinte. Ele escreveu essas palavras na prisão, vítima de uma grande injustiça. Algumas palavras comuns que descrevem um prisioneiro tão frágil, inútil, nas trevas, perturbado, quebrado, humilhado. Não há um sentimento de alegria em nenhuma dessas palavras. Paulo não permitia que elas retirassem os agradáveis pensamentos que o Espírito Santo havia gerado em seu relacionamento com Cristo. Paulo decidiu confiar não nele mesmo, mas no Espírito Santo, para manter sua alegria. Neste caso, a alegria de ser como seus irmãos e irmãs que estavam engajados na proclamação do Evangelho. Em Filipenses capítulo 1, versículos 4 e 5, ele disse: eu sempre oro com alegria por causa de sua cooperação no Evangelho, do primeiro dia até agora. Paulo vivia para a proclamação do Evangelho de Jesus. Então, a cooperação nisso lhe deu nada menos que essa alegria permanente e consistente. O mesmo tom é visto nos versículos de 12 a 14. Agora quero que saibam, irmãos e irmãs, que o que aconteceu comigo realmente tem servido para o avanço do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos e irmãs estão motivados no Senhor e estão anunciando a palavra com maior determinação e sem temor. A palavra avanço ou progresso do Evangelho chega a nós com um brilhante sentido de pioneirismo, que está no coração do apóstolo. A igreja é sobre Jesus e a nossa cooperação com esse Evangelho. Compartilhamos a alegria de Paulo em ver como a igreja está sendo pioneira em novas formas de compartilhar o Evangelho, descobrindo métodos e usando ferramentas que não são muito novas ou têm estado nos esperando por um longo tempo. Como resultado, as pessoas estão ouvindo o Evangelho em muitos contextos e por múltiplos meios. Isso nos traz alegria. Qualquer que desejar conhecer a importância da alegria na vida da igreja, precisa ler a carta de Paulo aos Filipenses. O livro inteiro é sobre a alegria, e o centro de tudo, eu creio, é o capítulo 4, versículo 4. Paulo diz ali: alegrem-se no Senhor sempre. Novamente direi, alegrem-se. Temos que fazer como Paulo e como Jesus, que se alegraram no Senhor pela mesma razão, o avanço do Evangelho. É em Lucas, capítulo 10, versículo 21, na hora em que todos os discípulos chegaram com um relatório excelente de como o Evangelho estava avançando. Jesus, cheio de alegria do Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Até quando a reação do Evangelho não é positiva, ela é alegre. Jesus disse: felizes serão quando as pessoas os insultarem, os perseguirem e falsamente disserem todo tipo de coisa ruim contra vocês por minha causa. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa no céu. Irmãos e irmãs, Jesus nos promete alegria completa nessas palavras de João capítulo 15. Eu lhes digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e que a sua alegria seja completa. Este não é o único momento em que Jesus promete alegria completa. Ao preparar seus discípulos para sua própria partida, ele disse: agora é seu tempo de lamento, mas eu os verei novamente e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria.
Até agora, vocês não têm pedido nada em meu nome. Peçam e receberão, e a sua alegria será completa. Essa é a natureza da vida cristã. A alegria que somos instruídos para termos não é um fruto de nosso próprio trabalho. Ela nos é dada. A promessa vem de Jesus, que confia ao Espírito Santo o cumprimento de suas promessas. Em Cristo, a alegria está sempre esperando para ser reivindicada. É nossa e é completa. O apóstolo Paulo está cheio de alegria e gratidão, porque ele estava firme, pleno e absolutamente convencido do propósito e poder de Deus. Ele está confiante de que o que Deus começa, ele termina. Ele escreve no verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu acho que é importante para nós sabermos que Deus começa o trabalho. De fato, seu trabalho por nós começou quando Jesus morreu na cruz pelos pecados do mundo. 1 Pedro 2,24 diz, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram sarados. Sua obra por nós começou com a vida e com a morte e ressurreição de Jesus. E o seu trabalho em nós começa quando colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Romanos 10:9, Paulo escreveu que, se confessares com sua boca que Jesus é o Senhor e creres em seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. No verso 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que você e eu podemos conhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador se nós simplesmente confessarmos os nossos pecados e pedimos que Ele seja nosso Senhor e Salvador. E se você não fez isso, eu o encorajo a fazê-lo hoje. E também acho que é importante para nós lembrarmos de quando e onde e como começamos na fé. E precisamos manter o deslumbre e a empolgação por sermos filhos de Deus. Que nunca nos esqueçamos de onde começamos e para onde Ele tem nos trazido hoje. Paulo também era grato pela participação dos filipenses no Evangelho, com sua cooperação na plantação da igreja de Filipos. Ele era grato por seu crescimento na graça e na sua vida cristã como um todo. Ele era grato porque aquele que começou a boa obra nos filipenses a completaria, a realizaria, literalmente até ela ser completa. Aqui, Paulo está sugerindo que a vida cristã é realmente uma questão de uma entrega contínua a Jesus. E ele nos lembra que ainda não está completa, que ela envolve uma transformação progressiva de nossas vidas. Veja, Deus está trabalhando em nós, através de seu Espírito Santo. Deus quer continuar a fazer melhorias na minha vida e na sua vida, no meu caráter e no seu caráter, no meu espírito e também no seu espírito. E aqui estão as boas notícias. Deus nos ajudará a crescer continuamente em sua graça. Então, quando você ficar desencorajado, lembre que Deus não desistirá de você. E quando você se sentir angustiado por suas próprias fragilidades e falhas, você pode ter certeza que Deus está trabalhando diariamente em sua vida, dando os toques finais para você mais e mais ser como Jesus. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:18, e nós, que com a face descoberta completamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Bem, eu ainda tenho mais boas notícias para você no verso 6. Ele diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus completará a sua obra. Ele a completará na sua vida e na minha vida.
Ele a realizará por nós. E hoje podemos ser gratos pelo trabalho contínuo de Deus e pela obra que Ele começou pelo seu Espírito. E o que Ele começou, Ele completará. Então, vamos fazer o que Hebreus 12:2 nos diz para fazermos. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e aperfeiçoador ou consumador de nossa fé. E vamos ser gratos. O apóstolo Paulo termina essa maravilhosa ação de graça saudando tanto com uma celebração quanto com uma oração de esperança pela igreja de Filipos. No verso 7 ele escreve: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo na graça de Deus. A mensagem de Paulo para a igreja em Filipos era um lembrete de que nada pararia o trabalho da igreja. Quer na prisão, ou quer no tribunal se defendendo, quer num tempo de pandemia ou num tempo de pressão econômica. O povo de Deus não pararia de testemunhar nem compartilhar a graça de Deus. Não nos surpreende que ele tenha escrito para a igreja de Corinto celebrando o ministério dos macedônios. Eles incluíam todos que viviam em Filipos, a capital do estado macedônico. No meio da mais severa tribulação, ele disse: a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ele continua: eles entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Veja, esta é a igreja, que apesar das provações e tribulações desta época única, sente-se abençoada de contar com vocês como parte de uma família global de Cristo. Juntos, temos suportado esta pandemia, temos servido juntos, temos chorado juntos e temos celebrado juntos. E como o apóstolo Paulo afirma, Deus testifica o quanto ansiamos por vocês com o amor e a afeição de Cristo Jesus. Sim, é exatamente assim que nos sentimos. Gostaríamos de estar com vocês aí em pessoa à sua mesa. Sim, temos sentido falta de estar com vocês em suas assembleias distritais, nos seus retiros de pastores e nos seus cultos de ordenação. Sim, sentimos falta de participar com vocês na mesa da comunhão dos santos. E ainda assim, temos compartilhado como vocês têm compartilhado a graça de Deus conosco, com suas congregações e com suas comunidades. Temos estado com vocês em seus cultos online, seus e-mails de oração, seus cultos ao ar livre e muitas outras maneiras que mostram ao mundo que a Igreja de Cristo está compartilhando a graça de Deus, seja no isolamento social ou com limitações múltiplas. Verdadeiramente, nos identificamos com as palavras de Paulo. É justo que nos sintamos dessa maneira sobre vocês. Celebramos com vocês, nossa família global. E este é o espírito de celebração e esperança que queremos deixar com vocês, com uma oração e uma bênção que contém a palavra de Deus através de Paulo para a igreja. A nossa oração é que, primeiro e acima de tudo, nesses dias de testes e provações, nessa época que está marcada por estresse econômico e social e até por incerteza política, que vocês, nossa família amada, possa demonstrar o genuíno e profundo amor de Cristo. Oramos uma oração sincera de esperança, que quando as pressões atuais de nosso mundo diminuírem, vocês serão achados sem culpa e vitoriosos. Que vocês levantarão a bandeira da justiça de Deus em amor e caridade. Que vocês serão conhecidos por compartilharem tanto o amor quanto a luz. E que vocês farão isso para a glória de Deus e para a salvação e transformação das pessoas em suas comunidades. Oramos para que a Igreja do Nazareno seja conhecida em cada cidade e em cada país por um amor genuíno, generosidade real, solidariedade verdadeira, caridade excepcional, que aparecerá no meio das piores provas de sofrimento. 100 anos atrás, éramos uma pequena família que estava presente em menos de 20 países, quando a pandemia da gripe assolou o mundo em 1918. Naquela época, suportamos, sobrevivemos, lutamos e ficamos conhecidos por nossa resiliência, nossa solidariedade e o nosso ministério aos perdidos, aos marginalizados
e aos sofridos. Nesse momento, 100 anos depois, estamos posicionados para fazer o mesmo pelo poder do Espírito Santo e no nome de Jesus e para a glória de Deus faremos isso. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, chegamos diante de Ti com corações gratos pela família global. E na Sua divina graça, somos chamados nazarenos. Somos gratos por Sua proteção durante esses dias difíceis de pandemia. E oramos por proteção contínua para aqueles que ainda hoje estão expostos diariamente a este horrível vírus, por causa de seu trabalho ou de suas circunstâncias diárias. Por favor, cubra-os com sua cerca de proteção. Há literalmente centenas de milhares de filhos seus que têm que continuar a trabalhar apesar da pandemia, para que possam cumprir com seu papel na sociedade e levar o pão para a mesa. Por favor, proteja-os. Oramos. Pai, oramos por provisão em todas as mesas. Sabemos que há inúmeras famílias que a economia tem sido impactada por medidas de prevenção, aceleradas por essa pandemia. Oramos para que o Senhor envie o pão de cada dia para todos os nossos lares e que o Senhor sensibilize e mobilize a sua igreja a trabalhar em solidariedade por aqueles que passam fome hoje. Dê-nos pão para satisfazer a nossa fome. Faça-nos famintos pela sua justiça. Oramos para que o Senhor traga paz às nossas vidas e nossas comunidades. Oramos para que seu amor seja demonstrado nas vidas de todos nós que carregamos o seu nome. Para que o mundo saiba que Tu és Senhor, pela maneira com a qual nos conduzimos como agentes de unidade, de amor, compaixão, justiça e graça. E, acima de tudo, oramos para que seu nome seja glorificado em nossas vidas. Ao continuarmos levando o nome de Jesus, o Nazareno, que seja assim. E agora, a família nazarena, por favor, receba a nossa bênção. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Bwana akubariki, akulinde, uso wake uangaze juu yako, awe neema kwako. Bwana elekeze uso wake kwako na kupe amani. Singing Amen, 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 Amen.
모든 세대 위에 가족 위에 자녀 위에 자손 위에 자손 위에 मेहरबान तुझ पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना